Na última parte, vimos Pedro afundando no mar, cortando a orelha de um soldado e até negando a Jesus. Mas a história não acaba nos erros. E é aqui que tudo começa a mudar. Agora, vamos mergulhar na parte mais emocionante, a restauração de Pedro. 1. O peso da culpa. Depois da negação, Pedro se sentiu arrasado. O Evangelho descreve que ele saiu e chorou amargamente. Pensa comigo, esse foi o mesmo homem que disse estar disposto a morrer por Jesus e agora, em poucas horas, ele falhou. A vergonha devia ser insuportável. Muitos teriam desistido. Muitos teriam dito, eu não sirvo para isso. Mas Jesus não deixa nada pela metade. 2. O reencontro. Depois da ressurreição, quando Jesus aparece aos discípulos, ele não deixa Pedro de lado. Pelo contrário, o chama para uma conversa profunda na beira do mar. 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E 3 vezes Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Não é coincidência. 3 negações, 3 declarações de amor. Cada resposta de Pedro era como um bálsamo, curando uma ferida aberta. E então, Jesus dá a ele uma nova missão. Apacenta as minhas ovelhas. Você já sentiu que Deus te deu uma segunda chance quando você não merecia? 3. O Pentecostes. Pouco tempo depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Quem foi o primeiro a se levantar e pregar diante de uma multidão? Pedro. O mesmo homem que tinha negado Jesus com medo de uma criada, agora falava com ousadia para milhares. E o resultado foi incrível. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O pescador de peixes agora pescava almas. Essa é a virada de Pedro. Não era mais apenas o impulsivo. Ele era agora cheio do Espírito, transformado em líder. 4. Um novo Pedro. A partir dali, Pedro se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Pregava, curava enfermos, enfrentava prisões, mas não recuava. Ele já não era mais movido apenas pela emoção, mas pelo poder de Deus. A cada milagre e a cada sermão, Pedro provava que Jesus havia feito dele muito mais do que um pescador. Pedro nos ensina que não importa quantas vezes você fale, se o seu coração estiver disposto, Deus pode te restaurar e te levantar para algo maior. Mas ainda não acabou. Na última parte, vamos ver o legado de Pedro e o que a vida dele pode ensinar para o nosso hoje. Prepare-se, porque vem aí a mensagem mais forte de todas. Você já pensou no legado que vai deixar? Pedro deixou o dele, mesmo sendo um homem cheio de falhas. E hoje vamos descobrir o que significa de fato ser um pescador de homens e como essa verdade pode transformar a sua vida. 1. O Pedro maduro. Com o passar dos anos, Pedro amadureceu. Já não era apenas o discípulo impulsivo, mas um apóstolo sábio. Ele escreveu cartas cheias de conselhos práticos e espirituais que até hoje fortalecem a fé da igreja. Ele encorajava os cristãos perseguidos a permanecerem firmes, lembrando sempre que o sofrimento não era em vão. Você já pensou o que faria se sua fé fosse testada ao extremo? 2. O legado. Pedro não terminou sua jornada de forma confortável. A tradição cristã conta que ele foi martirizado em Roma, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor. E mesmo nesse fim trágico, sua vida gritava uma mensagem: vale a pena entregar tudo por Cristo. O que significa ser pescador de homens? Jesus não estava falando de redes, barcos e mares. Ele estava falando de pessoas. Ser pescador de homens significa dedicar a vida a resgatar outros, levar a esperança do Evangelho, tirar pessoas do mar da perdição. Pedro entendeu isso e viveu por essa causa até o último dia. Será que você também
não está sendo chamado para ser um pescador de homens na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade? 4. Aplicação para nós. A vida de Pedro é a prova de que 1. Deus chama pessoas comuns. 2. Ele não desiste dos que falham. E 3. Ele transforma fraquezas em testemunho de vitória. Se Pedro, um simples pescador, foi levantado para ser um dos maiores líderes da fé, o que Deus pode fazer com você? Essa foi a história de Pedro, o homem que passou de pescador de peixes para pescador de homens. Que você também aceite o chamado de Jesus e permita que ele transforme a sua vida. Se essa mensagem falou com você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E escreve nos comentários: o que mais te marcou na história de Pedro? Quero muito ler a sua resposta. Lembre-se, se Deus fez isso com Pedro, ele também pode fazer com você. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Olha, se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, aproveita agora. Se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like que ajuda muito o canal a crescer e, claro, compartilha essa mensagem poderosa com seus contatos, porque a palavra de Deus precisa alcançar cada vez mais vidas.